Olá, seja muito bem-vindo ao Crescendo em Cristo, um programa de estudos bíblicos da Rádio CPT. Aqui quem fala é o pastor Elvio, da Paróquia Luterana de Tupãssi e Nova Aurora, estado do Paraná. Nessa nossa série de estudos sobre o livro de Êxodo, nós chegamos hoje ao capítulo de número 26. Mas antes de nós adentrarmos propriamente no capítulo 26, vamos relembrar que no capítulo 25 de Êxodo, nós verificamos ali as orientações de Deus para Moisés e para o povo, para que eles levassem ofertas específicas, segundo propusessem em seus corações. Eles deveriam levar essas ofertas para um santuário que seria construído. O tabernáculo, como era chamado esse santuário, era realmente uma tenda. Uma espécie de templo portátil, feito de tecidos e peles de animais. As suas paredes, portanto, eram essas cortinas. Os israelitas carregavam essa estrutura, carregaram durante 40 anos pelo deserto, até chegarem à Terra Prometida. O templo portátil, portanto, fazia parte da caminhada do povo de Deus. Depois, mais tarde, quando o rei Salomão construiu o grande templo de Jerusalém, essa mesma tenda seria então colocada em um lugar específico no templo. Mas retornando aqui agora ao capítulo 26 de Êxodo, nesse capítulo nós temos todas as orientações para a construção desse tabernáculo. Capítulo 26 de Êxodo, no verso 1, diz o seguinte: O Senhor disse a Moisés: faça a parte de dentro da tenda sagrada, com 10 cortinas de tecido, feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha. Nessas cortinas eram bordadas figuras de querubins. Aqui é importante nós lembrarmos que o tabernáculo ele tinha duas partes principais. Primeiro, o recinto quadrangular, de 30 côvados de comprimento por 10 côvados de largura e 10 de altura. Aproximadamente 13,14 metros de comprimento por 4 metros de largura e 4,45 metros de altura. Ele era aberto em uma das extremidades. Os 3 lados eram feitos de tábuas de acácia cobertas com ouro. Nós vamos ver isso na sequência do texto. Essa era a chamada parte de dentro, A outra parte era a parte exterior, uma grande tenda de pelos de cabra, provavelmente plana na sua parte superior, que se estendia sobre o tabernáculo. Por cima da tenda de pelos de cabra havia uma outra cobertura exterior, feita de peles de carneiro tingidas de vermelho, ou então peles de carneiro tingidas e peles finas, como diz a Escritura Sagrada lá no verso 14, onde nós lemos o seguinte: faça mais uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho, e em cima desta coloque outra cobertura feita de peles finas. Vejam que todos os detalhes a respeito da construção do tabernáculo foram dados por Deus, estão registrados aqui no capítulo 26. Esse capítulo 26 de Êxodo, portanto, destaca detalhes até mesmo sobre como deveriam ser fabricadas as armações. Vejam só, versos 15 e 16 e depois também o verso 26. Faça também armações de madeira de acácia para a tenda. Cada uma das armações terá 4 metros e 45 de comprimento, por 67 centímetros de largura. E depois, lá no versículo de número 26, há uma continuidade nessas orientações. Faça 15 travessas de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado da tenda e 5 para as armações do outro lado, e 5 para as armações do lado oeste, na parte de trás. E assim segue o texto, dando maiores informações, maiores detalhes sobre cada parte dessa tenda, desse tabernáculo. Parece que, visto de fora, não havia nada muito atrativo no tabernáculo. No entanto,
Pela descrição que nós encontramos aqui, você pode fazer a leitura de todo o capítulo 26. A partir dessa descrição, né, nós podemos perceber que o interior dele era algo de muita beleza, com ouro, cortinas nas cores azuis, púrpura, carmesim, querubins bordados nelas. Aliás, querubins, né, representavam a hoste de anjos que servem ao Senhor e que cumprem as suas ordens, conforme a gente vê em outros textos bíblicos, como o Salmo 103, Gênesis capítulo 3 e assim por diante. O interior da tenda era dividido em 2 compartimentos principais. O primeiro era o chamado lugar santo, ou primeiro compartimento, que media aproximadamente 20 por 10 côvados, ou então 9 metros por 4 metros e meio. Né? Esse compartimento, o lugar santo, era 2 vezes mais comprido do que o chamado lugar santíssimo, que era bem pequeno, 10 por 10 côvados, ou seja, 4 metros e meio por 4 metros e meio aproximadamente. Nós vemos isso nos versos 31 a 35. Faça uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, e bordadas com figuras de querubins. Pendure essas cortinas em 4 postes de madeira de acácia revestidos de ouro, que terão prendedores de ouro e serão fixados em 4 bases de prata. Pendure a cortina debaixo dos prendedores e atrás da cortina ponha a arca da aliança, onde estão as 2 placas de pedra. A cortina separará o lugar santo do lugar santíssimo. Ponha a tampa na arca da aliança no lugar santíssimo. Fora do lugar santíssimo, ponha a mesa no lado norte da tenda e coloque o candelabro no lado sul. Olha que interessante, esta cortina, como diz o texto bíblico, servia para separar do resto do santuário, o lugar santo, o lugar chamado Santíssimo, ou Santo dos Santos. Era uma cortina que separava essas 2 áreas dentro do templo. No lugar santíssimo havia apenas a arca, com o propiciário, ou seja, com a tampa da arca, que representava e simbolizava a presença de Deus. E para que serviam essas 2 partes do templo? O sacerdote entrava no lugar santo todos os dias. Era parte do seu dia a dia, dos seus afazeres, estar ali para cuidar do incenso que ficava sobre o altar, e esse incenso não podia jamais se apagar. Ele entrava ali para comungar com Deus e cuidar da mesa, dos pães da presença ou da propiciação. Mas o lugar santíssimo, separado por essa cortina, era o lugar onde a glória de Deus habitava. Nesse lugar, a sua presença, a presença de Deus, permanecia sobre o propiciário, a tampa, né, que cobria a Arca da Aliança, onde estavam guardadas as pedras com os 10 mandamentos. Essa cortina que Deus pede que seja feita para separar o lugar santo do lugar santíssimo, era ultrapassada, então, pelo sumo sacerdote, apenas por ele, e apenas uma vez por ano, a fim de fazer ofertas pelos próprios pecados e pelos pecados do povo. Isso acontecia no chamado Yom Kippur, o dia da expiação. Esse texto é muito interessante porque quando Jesus morreu na cruz, a cortina do templo, o templo que substitui o tabernáculo, essa cortina rasgou-se de alto a baixo, simbolizando o nosso livre acesso a Deus por causa da morte de Jesus. Agora, a entrada à plenitude da comunhão com Deus só é possível através da própria pessoa de Cristo. Na Epístola aos Hebreus, nós temos uma descrição sobre como Cristo é, digamos assim, a chave, né, de acesso ao Santo dos Santos, à presença de Deus. O grande sacerdote, que oferece o seu sacrifício a Deus na tenda celestial, é superior a essa tenda dos israelitas.
israelitas. O apóstolo que escreve aos Hebreus, ele fala a respeito desse tabernáculo, dessa tenda e dessa dinâmica toda envolvendo o templo, o lugar santo e o lugar santíssimo, e aplica isso à vida cristã. Veja o que ele escreve no capítulo 9, versos 1 a 5. A primeira aliança tinha lei sobre a adoração, e tinha também um santuário construído por seres humanos, onde se adorava a Deus. Foi armada na tenda, dividida em duas partes. Na parte da frente, chamada Lugar Santo, ficavam o candelabro e a mesa com os pães oferecidos a Deus. Atrás da segunda cortina ficava a parte que era chamada de Lugar Santíssimo. Ali estava colocado o altar de ouro, onde era queimado o incenso, e também estava colocada a Arca da Aliança, toda coberta de ouro. Dentro da arca estavam a vasilha de ouro com o maná, o bastão de Arão, do qual tinha saído brotos, e as duas placas de pedra com os mandamentos escritos nelas. Em cima da arca, representando a presença divina, estavam os querubins, com as suas asas abertas sobre o lugar onde os pecados eram perdoados. Um pouco mais adiante, nos versos 11 e 12, o apóstolo continua essa descrição. Mas Cristo veio como o grande sacerdote das coisas boas que já estão aqui. A tenda em que ele serve é melhor e mais perfeita, e não foi construída por seres humanos, isto é, não é deste mundo. Quando Cristo veio e entrou uma vez por todas no lugar santíssimo, ele não levou consigo sangue de bodes ou de bezerros para oferecer como sacrifício. Pelo contrário, ele ofereceu o seu próprio sangue e conseguiu para nós a salvação eterna. E aí, no verso de número 15, há uma conclusão dessa reflexão. Portanto, é Cristo quem consegue fazer a nova aliança, para que os que foram chamados por Deus possam receber as bênçãos eternas que o próprio Deus prometeu. Isso pode ser feito porque houve uma morte que livrou as pessoas dos pecados que praticaram enquanto a primeira aliança estava em vigor. No capítulo 10 de Hebreus, o apóstolo encoraja os seus ouvintes da seguinte forma. Hebreus capítulo 10, versos 19 a 23. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Muito bem. Está então palavras do apóstolo que escreve aos Hebreus, lembrando especialmente, desse tabernáculo. Tabernáculo cuja construção, cujos detalhes a respeito da construção estão descritos, portanto, aí no capítulo 26 do livro de Êxodo. O livro de Êxodo, portanto, traz essas informações a respeito do tempo do Antigo Testamento e que é muito importante que a gente conheça, é verdade. Entretanto, são coisas, como se diz, coisas que já passaram. E o apóstolo aos Hebreus, lembrando dessas coisas passadas, fala da nova vida em Cristo, o grande sumo sacerdote que assume
de uma vez por todas essa função, né, de grande sacerdote. Depois de uma leitura atenta ao capítulo 26 de Êxodo, que é o livro do nosso estudo de hoje, faça também esse exercício. Leia com bastante atenção os capítulos 9 e 10 da carta aos Hebreus. Obrigado pela sua audiência ao Crescendo em Cristo. Até a próxima. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaiel e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.